Fundação Logosófica, em prol da superação humana. Muito bem, gente amiga. Olha, isso aqui é uma técnica. Vocês que falam, professores aqui, toda vez que a gente conversa tem que ter esse tom espiritual. Alô? Assim. Talvez assim, ó. Muito bem, gente amiga. Bom dia. Parece que estou me escondendo atrás do microfone. Então, olá, tudo bem? É espiritual, né? Olha, são todos meus filhos. Só com essa imagem aqui nem precisa falar mais nada. É a palavra impronunciada. Todos estão com a expressão de que estão construindo o próprio futuro, né? Nós usamos muito aqui a expressão, a palavra impronunciada. Muito bem, mas eu quero saudar todos, sou Jarbas, saudar todos com meu abraço fraterno, afetuoso, caloroso. Bom dia. Bom dia. Nesta bela manhã, chuvosa de sábado. Bela manhã, sobretudo, porque estamos reunidos por uma grande causa. Poucas pessoas na vida vivem por uma grande causa. Eu todo dia pulo da cama de manhã com um brilho na alma, porque eu vivo por uma grande causa. Mas também uma bela manhã, porque se convencionou dizer que um belo dia, uma bela noite é uma noite confeitada de estrelas. E um belo dia é aquele que os raios do sol estão tocando o solo fecundo da terra. Mas não é verdade. A chuva deve ser bem-vinda. A chuva cujas gotas simbolizam os conhecimentos superiores que nós vamos adquirindo ao calor e ao sabor da vida. São essas gotas de conhecimento profundo que vão abastecendo os mananciais da nossa consciência para formar um grande rio que vai desembocar no oceano do Criador. Uma pessoa que tem uma longevidade razoável, 80 anos, nós vamos ter 30 mil dias de vida. Se cada dia eu colocar gotas até chegar a baldes nesse manancial do meu conhecimento, aí eu vou poder cumprir as duas finalidades. Para nós estarmos aqui respirando nessa bola azul, girando no espaço. A primeira delas. Viemos ao mundo para cumprir um processo. Todos somos um processo. Um processo de evolução. E a segunda, nos transformarmos de verdade, para valer mesmo, em servidores da humanidade. Esta é a Fundação Logosófica em prol da superação humana. Já perceberam? Todos nós, estudantes de logosofia, fazemos o que quase todas as pessoas fazem. Eu trabalho, tenho família, tenho filhos, viajo, pratico esporte. Não exagerem, porque eu machuquei minha perna, estou aqui, daqui a pouco vou ter que sentar. Estou contundido, me contundi no esporte. Gostaria de estar caminhando por aí, nem posso. Pratico esporte, viajo, faço muitas coisas. Mas nós fazemos algo além. Consagramos nossa vida à grande razão de estarmos aqui, que é a evolução. Um dia eu estava sentado onde vocês estão aí agora e tomei uma das maiores decisões da minha vida. Eu tracei um plano para construir o meu futuro. Eu hoje não sou o Jarbas que eu gostaria de ser totalmente, mas sou muito do que eu gostaria de ser. Eu tracei minha vida econômica, financeira, social, a vida da minha família, o que eu sou como ser humano. Um dia eu disse que queria ser escritor, já escrevi 7 livros. Eu tinha medo de falar para essa primeira fileira, o microfone já caiu da minha mão. Fiquei umas 3 noites sem dormir. E tomei a decisão que viraria alguém que compartilharia o meu sentimento. E depois disso já fiz mais de 1000 palestras. Há 2 meses eu estava num congresso falando para 2.000 pessoas. Quinta-feira estava em São Paulo, falando para uma plateia maravilhosa como esta aqui. Ah, Jarbas, você pode morrer amanhã. Caixão não tem gavetas, mas a consciência tem.
o que nós traçamos para o nosso futuro, alguma coisa vai ficar, mas muito vai comigo. Esse é o segredo. Bom, objetivamente é o seguinte: o que é o futuro? Se alguém perguntar para vocês numa roda social, um filho perguntar, o que é o futuro? O que vem à mente de imediato? O que compõe esse conceito de futuro? Numa palavra, numa frase, a síntese é a essência da inteligência. Então, assim, numa palavra, numa frase, soltando o pulmão, quem gostaria de falar? Qual a palavra, a frase que vem quando nós falamos em futuro? O que é o futuro? Por favor. O futuro é o resultado do presente, é isso mesmo? Olha aí, o conceito, vai crescendo o conceito, sim. Pode, geralmente não é, mas podemos transformar o futuro numa oportunidade. Olha o conceito crescendo. Mais um aspecto? Um presente que não chegou. Um presente que não chegou, claro. Olha, em dois sentidos. Presente de situação e presente mesmo, embrulhado com papel de seda, né? É isso mesmo, esse presente, né? Claro. Olha, não estava no programa, você falou de presente. Qual a expectativa do futuro, né? Olha só, sabe, assim, a mulher acorda de madrugada. Não estava no programa, não, hein? A mulher acorda de madrugada, sacode o marido e diz: marido, tive um sonho, não estou conseguindo dormir mais. E ela diz: eu sonhei que eu ganhava um colar de brilhantes. Marido, qual o significado deste sonho? O marido, meio sonolento, cuidado, maridos. Marido sonolento diz: você vai saber no dia do seu aniversário. E chega o dia do aniversário. Ele não esqueceu. Chegou em casa com aquele papel de seda, laço de fita perfumada. Ela não se contém, se lança em cima do presente, rasga o papel e abre o que tinha dentro da caixa. Um livro escrito O Significado dos Sonhos. Não me perguntem o que aconteceu com esse casamento. Agora, qual a expectativa que eu estou criando para o meu futuro? Qual a expectativa que eu estou criando? Como é que eu vou torná-lo no presente que eu quero ter, um presente antecipado e projetado no futuro? Mas muito bem ainda, estamos falando de futuro, mais uns 2 ou 3. O que é o futuro? Realização. Realização, ok. Consequência? Herança. Nós herdamos a nós próprios. Ah, não, você vai vir aqui na frente falar. Você vai falar no microfone. O daqui a pouco do agora? O daqui a pouco do agora. Olha, não vou pagar direitos autorais, não, mas vou começar a usar, hein? O daqui a pouco do agora. O daqui a pouco do agora. Mais um só. É previsível o futuro? É previsível. Tem uma parte de imprevisibilidade, não é? O futuro, se a criação não me permite prever absolutamente o futuro, fechou uma janela, mas abriu outra. Se o futuro é absolutamente imprevisível, em uma parte imprevisível, qual a alternativa que eu tenho? Se eu não posso prever o futuro, eu posso, já foi dito, inventá-lo, planejá-lo, concebê-lo, antecipá-lo, o daqui a pouco do agora. Não é isso? Muito bem. Mas, dentro desse futuro, olha só, ele é um direito. A felicidade é um direito. Olha só, a felicidade é um direito pronto e acabado, líquido e certo. A paz, a felicidade, a liberdade, o futuro que eu quero ter sonhado, é um direito líquido e certo? É só olhar o mundo à nossa volta. Não é. Olha a crise. O futuro é uma prerrogativa. Eu tenho o direito de organizar, título da palestra, construir esse futuro, para mim, para meus filhos, para a humanidade. E esse futuro, ele tem uma graduação que nós não vamos nos estender, isso é uma palestra de 1 hora. No primeiro momento,
Se você pergunta, você está construindo o seu futuro? A maioria responde o quê? Estou. Tá bom, como? Olha, eu estudo, eu trabalho, eu quero os diplomas, estou organizando minha família, encaminhando meus filhos, eu tenho amigos, eu cuido da minha saúde. Ok, isso também é uma parte importante da construção do futuro. Só tem um segredo. Nós não viemos ao mundo só para isso. A maior parte das pessoas vai passar durante toda a vida, os 7 bilhões de habitantes que existem no mundo, vão passar a maior parte da vida só atendendo esse primeiro nível de consciência de si próprio, de construção do futuro. Tem um outro nível, quando o ser começa a fazer perguntas sobre si próprio. Por que eu amanheci feliz e estou triste? Por que às vezes as coisas aparentemente estão bem e de repente parece que o mundo desabou sobre mim? Que mundo é esse que eu não conheço? Que pensamento é esse que eu tenho que eu não quero ter? Eu estou inacabado. Quem vai completar essa obra de arte? Eu sei que eu estou inacabado. Como é que eu vou cumprir minha vida para que no futuro eu complete essa obra de arte que eu possa chegar a ser? É o segundo nível que dá para falar muito sobre isso. E entra o terceiro. Quando você pergunta qual o sentido da minha vida, qual a minha missão neste planeta aqui, qual o sentido, para onde eu estou encaminhando essa existência? É um outro nível de consciência de futuro e de construção que nós começamos a realizar. E podemos chegar a um quarto. Já foi dito aqui nas palestras, nós estamos, já foi dito, construindo uma herança. Somos aquilo, herdamos hoje o que fizemos ontem. É a carteira de identidade que eu vou passar a ter, que quando eu devolver esse corpo físico, eu vou poder transitar em qualquer mundo. É a impressão digital, é o CPF, que é conhecimento profundo formado. CPF. Vamos sair daqui todo. Qual é o meu CPF? Conhecimentos profundos formados. Mas olha só. Essa turma bonita aqui, claro que isso aqui é... Eu gosto quando eu olho para eles, porque eu lembro que eu contei muitas histórias para minhas filhas. Algumas de minha autoria, outras não. Alice no País das Maravilhas. Tem um determinado momento que a ficha só foi cair bem mais tarde, quando eu conversei com elas já moças. Um momento Alice chega numa praça e encontra o gato. Gato, poderia dizer o que devo fazer para sair daqui? O gato, para isso, menina, eu preciso saber para onde você quer ir. Alice, pouco me importa para onde quero ir. E o gato, então, não importa o caminho que você irá tomar. Olha, o mundo está cheio de Alices. Cheio. As pessoas querem sair da crise, querem sair da situação econômica e social que se encontram, querem sair de relacionamentos desgastados. As pessoas querem sair de si próprias porque não estão satisfeitas com as pessoas que elas são. Mas se você perguntar, você tem um plano claro? Você tem a visão clara do ser que você quer ser ou para onde você quer ir? A maioria sabe responder. Aqui é uma exceção, naturalmente, para estar de manhã num encontro como este, o interesse é outro, de outro nível. Mas a maioria da humanidade não sabe responder. Pergunta poderosa de alto poder construtivo. Também o Rei Leão. Chorei, me emocionei com minhas meninas, Kelvin e Rayane, agora já moças, nós assistimos a peça recentemente, na Broadway lá, então, em determinado momento morre o Rei Leão, aparentemente um acidente, mas foi assassinado. O tempo passa, a floresta se transforma num caos, e o Rei Leão, já um jovem caminhando na floresta, triste, desorientado, aparece um macaco dançando na frente dele. E ele, o macaco fazendo provocações, ele meio irritado pergunta, "Ô, cara, quem é você?" E o macaco, como um mestre, a pergunta está errada. A pergunta é, quem é você? A história muda nessa hora. Aquele jovem leão percebe sua missão, que poderia assumir a liderança no lugar do seu pai e botar ordem naquela floresta, como botamos ordem nessa floresta que é o nosso mundo interno. Duas perguntas de alto poder de transformação. Quem é você? Para onde você está indo? Que fique vibrando essas duas perguntas dentro de cada um, porque o que esses jovens vão trazer aqui agora
É muito mais importante do que até esse momento eu falei. Quem gostaria de iniciar? Quem quer iniciar? Por favor. Muito bom dia a todos. Meu nome é Gabriel Salomão, sou ex-aluno do Colégio Logosófico, também estudante de Logosofia, e estou muito feliz por estar aqui hoje, nesse palco aqui onde pisei várias vezes durante o colégio, né? Me trouxe tantas alegrias, poder pisá-lo novamente é muito emocionante. Pensando aí na educação e no futuro, me veio aquela frase, né? Melhor do que dar o peixe é ensinar a pescar. Então, para que o meu filho, né, consiga abastar-se a si mesmo, né, eu não vou dar o peixe, eu vou ensiná-lo a pescar. Mas aí, interessante que a pedagogia logosófica, e eu venho experimentando isso, é que ela eleva, potencializa essa condição. Então, se a gente pegar aí o educar, né, ensinar, esse ensinar, dessa frase, elevar ao quadrado, eu acho que a gente tem um resultado melhor. Como é que ficaria a frase? O que seria melhor do que ensinar a pescar? Ensinar a pescar. Porque se eu estou plasmando o futuro a longo prazo, né, se eu ensino meu filho a pescar, ok, resolvi o problema dele. Né? Mas e meus netos? Meus bisnetos? Então, o grande da pedagogia logosófica que eu venho experimentando é isso. Né? Ela ensina a ensinar a pescar. E como é que ela faz isso? Que elemento, desculpe, Dani, que elemento assim, essencial que eu venho experimentando, né, que proporciona esse ensinar a pescar? Já foi falado aqui o exemplo, mas para mim ficou mais forte, né, que experimentei assim, tenho experimentado na minha vida como um benefício imenso, é a gratidão. Agradecer e ser grato é a mesma coisa? Né? Quando o pai ensina para o filho, filho, agradece o porteiro que abriu a porta para você. Né? Isso é muito importante, claro, uma boa educação, né, proporciona isso. Mas ser grato é a mesma coisa? O que é ser grato? Então, quando eu começo a reconhecer que o bem e o conhecimento que me foi brindado não pode morrer em mim, eu sinto essa profunda gratidão desse bem em mim, eu automaticamente, internamente, me vem uma força de levar esse bem aos outros seres. Né? E como é que isso funcionou na minha vida? Né? Como eu experimentei em diversos momentos, né, diversas experiências, eu busco, né, sentir gratidão pelo bem que eu recebo, aprendi aqui no colégio, na minha família, né? Mas muito forte ficou para mim na hora da construção da própria família. Né? Eu, lá pelos 20 anos, né, eu tomei a decisão, diversos motivos, né, que eu não ia me casar, eu estava muito bem ali na família onde eu estava, né, meus pais conseguiram construir um lar assim, um verdadeiro paraíso, eu não queria me expulsar, fosse expulso daquele paraíso. Né? Então, claro que a aparência também contribuiu, né, eu já era careca, 20 anos, enfim, mas eu não queria me casar. Né? E tem tanta coisa para fazer, tem o meu processo de evolução consciente para realizar, posso minha profissão, mas... Até que um dia eu me perguntei, e se os meus pais pensassem como eu? Onde é que eu estaria? Eu não estaria. Pois. E foi aí que eu senti essa gratidão profunda pelos meus pais, e comecei a perceber a importância, né, eu mesmo me expulsar daquele paraíso e construir o meu próprio paraíso. Né, que melhor do que desfrutar de um paraíso, né, é poder construí-lo. Né, Por quê? Porque o paraíso, né, como a natureza aí nos mostra, ele pode ser atacado por grandes ondas, né, por tsunamis, né, furacões, né, e eu tenho que saber reconstruí-lo. Então, assim, a gratidão é um elemento fundamental da pedagogia logosófica que eu venho experimentando, e pelo colégio não é diferente. Né? Eu até brinco aí com a professora, com a minha mãe, que parece, né, a sensação que eu tenho é que, apesar de ter pago todas as mensalidades, que eu acho que eu paguei, né, mãe? A gente pagou? Eu tenho assim, uma dívida muito grande com esse colégio, né? Eu já falei para a diretora, pode colocar lá meu nome no SPC.
Me inspirei no Jarbas para fazer essa. SPC é o ser que você pode contar. Obrigado. SPC, superação própria, construtiva e constante. Né? Esse negócio da gratidão, às vezes tem a pessoa, já vi o pai chegar assim, meus filhos são ingratos. Falei, você ensinou seu filho a ser grato? Como? Você acha que gratidão é algo que vai surgir espontaneamente? Você parou muitas vezes, sentou à mesa e disse que está custando pagar a educação, o esforço que você faz, aí você jogar na cara. Se você jogar na cara, eu não fiz outra coisa com as minhas filhas durante a vida inteira. Porque é assim que elas valorizam. Olha, isso aqui custou, olha o significado disso, por isso valoriza, né? Mas quem é o próximo agora que quer nos trazer? Quem é? Ah, por favor, por favor. Mãe de aluno. Olá, muito bom dia. Meu nome é Rafaela, eu sou mãe de 2 meninos, um de 4 anos e um de quase 2. E eles têm me botado para sambar, gente. E justamente por isso eu tenho aprendido muito com eles. E é sobre essa minha experiência na aplicação da pedagogia logosófica na educação dos meus filhos que eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês. O meu mais velho estuda aqui no colégio e ele gosta de vir para a escola de patinete. Alguns já devem ter visto, ele é igual um foguete, né? E aí, ele adora, é uma delícia. Só que um dia desses aí para trás, quando eu vim buscá-lo, ele já com patinetes apostos para decolar, eu dei a notícia de que naquele dia ele precisaria ir no carrinho com o irmão. Para quê, né? Vocês já imaginam o que aconteceu. Na mesma hora, choro e aquela birra que liga um disjuntor na gente e acende uma fera, né? E aí o que eu vejo que normalmente acontece é que, assim, a gente até tenta segurar essa fera, explica uma, explica 2, explica 3, e nada parece adiantar. Aí, por fim, a gente já está amarrando o filho no carrinho de qualquer jeito, ele já está de castigo por 1 mês, e a gente com o estado interno totalmente azedo, querendo enforcar aquele serzinho. Não sei se já aconteceu algo parecido. Mas nesse dia não foi isso que eu fiz. Antes de falar o final da história, eu preciso fazer 2 considerações importantes. A primeira é que, desde cedo lá em casa, a gente utilizou aquele recurso da explicação. Então, tudo a gente sempre explicou. E isso foi criando neles a disposição em nos ouvir e a confiar em nós. E uma outra consideração importante também é, mais uma vez, uma coisa que já foi falada, a questão da autonomia dos pensamentos. Há uma luta diária entre 2 vontades, a vontade dos pensamentos e a nossa própria. E a gente trabalha isso com eles também desde muito cedo. E lá em casa, alguns pensamentos mais frequentes já têm até nome próprio. Voltando agora ao caso, a minha primeira tentativa foi aquela que não deu certo. E aí, então, eu falei assim, Joaquim, você está vendo que a birra chata te pegou? Você não está nem escutando o que a mamãe quer te falar. A birra chata. Birra chata é um dos que já tem nome. É a birra chata. E esse nome ele que deu. Foi ele que deu. E aí, ele já sabendo por antecipação que a birra chata não é uma boa companhia, ele parou na mesma hora, mas ainda com a cara emburrada, mas parou. E me ouviu. Eu, então, agachei bem perto dele e falei sério. Meu amor, olha só, hoje a gente não vai para casa, a gente vai para um lugar que é mais longe, vai ter uma rua muito movimentada e pode ser perigoso de patinete. Pode ir no carrinho. Tudo bem? E ele entendeu, gente. Ele mudou o semblante na mesma hora e sentou docilmente ao lado do irmão como se nada tivesse acontecido. A gente prosseguiu com o passeio e, ainda no meio do caminho, ele virou para mim e falou assim, ah, mamãe, agora eu entendi o que você falou sobre a rua movimentada. Gente, isso é grandioso. Mudei ou não mudei o nosso futuro? É o meu Dream Tab? Cadê a Cristina? Agora percebem que essa mudança que eu pude realizar para a nossa família começou primeiro em uma mudança em mim e me colocar em condições de ter essa atuação, que não é simples. Alguém aí deve estar pensando, nossa, mas é difícil mudar, né? É muito difícil mudar alguns hábitos, mudar padrões. Sim, é difícil, mas é possível. E aí eu pergunto, poderia alguém aprender a tocar música simplesmente assistindo a um show de música?
Eu vejo, então, gente, que o nosso futuro, como a Cristina já bem trouxe, vai sendo construído a cada pequena mudança que a gente faz, sendo que alguma dessas mudanças, grandes mudanças, acontecem apenas no nosso interno, dentro de nós. É quando, por exemplo, ao invés de me irritar com o comportamento de uma colega de trabalho, eu olho para dentro de mim para ver se, no fundo, eu também não ajo daquela forma. Ou quando, ao invés de criticar uma mãe que bateu no filho na frente de todo mundo, eu uso essa energia para me colocar em condições de falar sobre a pedagogia logosófica, para que sejam muitos os que possam se beneficiar dela. Ou então, quando, ao invés de me desanimar diante de tudo que quer me fazer desistir da luta, eu encontro uma força poderosa dentro de mim que me faz ter convicção absoluta de que, sim, é possível construir um futuro melhor para mim, para os meus filhos e para a humanidade. Está em nossas mãos. Você me lembra que nós estamos caminhando com nossos filhos de mãos dadas por um jardim florido? De repente aparece na nossa frente um corredor cheio de pontas de lança. A lança do sexo fora de hora, do amor pela atração pela velocidade, das companhias, da atração da mídia, da internet nociva. Aí nós entramos no corredor com nossos filhos, baixa a cabeça, pula essa, cuidado com essa ponta envenenada. Em esse corredor, em determinado momento, fica muito estreito, não dá para nós entrarmos. Nossos filhos vão continuar nesse corredor cheio de pontas de lanças. Só que ele é translúcido, transparente. Nós vamos pelo lado de fora, cuidado com a lança, pula essa, vai devagar, para um pouco. Mas em determinado momento esse corredor não é mais translúcido. Nós não enxergamos o que está lá dentro e nossos filhos vão continuar caminhando por eles cheios de pontas de lança. É nessa hora, como ouvimos aqui, que as mãos do verdadeiro pai, melhor pai, para ter melhor filho. As nossas mãos metafísicas vão continuar caminhando com nossos filhos pela educação que fomos capazes de dar para que eles saiam fortes e felizes do outro lado. Bom, mas quem continua agora? Por favor. Bom dia. Meu nome é Mariana e eu vou contar um pouco da minha trajetória aqui no Colégio Logosófico, que foi uma extensão da educação que eu recebi em casa. Uma experiência que me marcou muito foi quando eu passei para o 4º ano do ensino fundamental, aqui no Colégio Logosófico. Eu tinha uns 9 anos. E, nessa etapa, o número de disciplinas aumentou muito. Eu comecei a estudar matemática, português, ciências, estudos sociais. E, por conta disso, eu tive um pouco de dificuldade de me adaptar. Então, a minha mãe e as professoras fizeram um trabalho conjunto para me ajudar, com bastante atenção e afeto, e eu fui aperfeiçoando a minha forma de estudar. Depois que eu venci essa fase de adaptação, eu escrevi uma carta para registrar esse momento, que eu dei o título de Minha Conquista Maravilhosa. E nela eu conto um pouco dessa trajetória, falo que eu venci os pensamentos de pessimismo, falo da minha perseverança em continuar me esforçando para ir bem nos estudos. E essa experiência está muito relacionada com o objetivo do colégio, que é ensinar o aluno a levar a vida a sério. Isso não significa se tornar uma pessoa chata, fechada, mas sim ter mais consciência da própria responsabilidade frente aos compromissos da vida. E realmente é libertador, né, você conseguir fazer isso. E eu observo essa característica em todos os meus amigos de turma. Sempre que eles se comprometem a realizar algo, eles demonstram essa responsabilidade em finalizar, em fazer bem feito. E esse valor ele foi importante não só para me adaptar às aulas, mas também para me adaptar ao colégio em que eu estudei no ensino médio, que tem uma modalidade de ensino e de ambiente totalmente diferente, mas eu não tive problema nessa etapa. Já na minha adolescência, tenho uma experiência que se repetiu várias vezes aqui no Colégio Logosófico. Eu sempre tive muitos amigos na minha turma e nós tínhamos uma relação muito boa. Mas, claro, que surgiam desentendimentos e discordâncias. E eu e as minhas amigas, nós tínhamos uma prática de resolução de conflitos muito eficiente. Que é? Repete para a gente. Prática de resolução de conflitos. Vou anotar essa daí. Uhum. Eu aplico ela até hoje.
Então, era assim, sempre que uma amiga estava tendo uma atitude ruim ou não estava atenta à própria conduta, nós chamávamos ela para conversar e cada uma dizia o que achava daquela conduta e como que ela poderia melhorar. E a gente tinha que ter bastante paciência e tolerância, né? E, em todas as vezes, a gente conseguiu resolver o problema. A amiga que foi chamada a atenção agradecia e, no final, a gente se abraçava. Essa experiência é bem simples, mas ela evidencia algo muito importante, que é o adolescente se sentir confiante em resolver os problemas sem o auxílio dos professores. E conforme eu fui crescendo, eu me dei conta que essa conduta minha e das minhas amigas, ela foi fruto da aplicação da pedagogia logosófica, que propõe que o aluno reflita sobre o que vive e consiga pensar na melhor solução para a diversidade. Então, como construir um futuro melhor para nós mesmos, para os nossos filhos e para a humanidade? Qual é o segredo? A partir dessas experiências, eu pude constatar que o grande segredo é a educação consciente, porque ela ensina a pessoa a ser ativa na construção do próprio futuro e na construção de uma melhor humanidade, e ainda contribui com o futuro e a felicidade dos que estão à volta dela. E eu tenho um sentimento de gratidão muito grande ao Colégio Logosófico, por isso que eu vim aqui falar com vocês hoje. Obrigada. Falou muito bem. Guardem só essa frase de Gonzales Pecote, o mestre Ransol, que nós chamamos de mestre, que para nós é o mestre criador da logosofia. Os maus dias costumam ser consequência do mau uso que fazemos dos bons dias. Ok? Ficou claro? Ok. Quem é o próximo? Oi? Quem vai comigo continuar? Por favor. Por favor. Bom dia, eu me chamo Paula Lanes e eu vou compartilhar aqui um pouco das experiências, na verdade, reflexões que eu venho vivendo a partir da experiência, tanto como professora do Colégio Logosófico, como também enquanto mãe de 2 crianças pequenas, um de 4 anos e outra de 1 ano e 7 meses. Na verdade, elas têm a ver um pouco com como o mundo se encontra hoje, né? A gente vive num mundo que está muito acelerado. E com o avanço das tecnologias, a gente passou a ter acesso às informações no tempo em que a gente deseja. Se, por um lado, isso traz uma série de benefícios, por outro, a gente vai se tornando seres mais impacientes. A gente quer tudo para ontem, até que nascem os nossos filhos. E aquele ser tão pequeno já começa a comover a nossa sensibilidade para coisas que a gente ainda já não percebia mais, que a gente já não dava tanto valor. E aí, a gente vai percebendo que, se a gente quer entender essas crianças, é preciso desacelerar. É preciso, sobretudo, ter muita paciência. O autor da logosofia, ele fala sobre a paciência inteligente. O que é essa paciência inteligente? É uma paciência ativa que nos faz nos mover enquanto que a gente espera. Ou seja, reside aí uma inteligência do tempo. Para cada processo da criação, tem uma duração exata. Então, quando a gente quer acelerar esse tempo, a gente corre o risco desse processo não dar frutos. E aí, a gente encontra uma chave da educação, que seria uma chave que nos liberta de um certo desconforto que nós, pais e mães, sentimos já quando o nosso filho nasce e a ele já se exija que seja e faça um monte de coisas. Ele já abriu os olhos? E aí? Ele já está engatinhando? Já anda? Ele fala? Já está lendo? Já está escrevendo? E tudo isso em prazos bem estipulados. Quando a gente percebe que cada criança tem o seu tempo para realizar cada processo da criação e a gente passa a respeitar esse tempo, esse é o maior bem que a gente pode prodigar aos nossos filhos. Porque cada criança, como cada ser humano, ele foi dotado por um mecanismo psicológico
diferente um dos outros. E quando a gente passa a entender isso, a gente percebe que cada um vai exigir um tempo diferente para realizar esses processos da criação. Agora, o desafio se encontra em a gente saber, enquanto docente, dosar quantos estímulos eu tenho que passar, qual é a quantidade de estímulos que eu tenho que oferecer para o meu filho. Porque aquela planta que recebe pouca água, ela morre. Mas a planta que recebe água demais também morre. Quanta água que nossos filhos precisam receber? E de quanto em quanto tempo eu tenho que oferecer essa água? Afinal, quem são os nossos filhos? Por que a gente foi escolhido? Para ser pais e mães dessas crianças. O que será que a gente tem a passar para esses seres? E o que será que eles têm a nos ensinar? Eu posso dizer que desde o dia que eu decidi ser mãe, eu venho vivendo uma série de experiências para cultivar a paciência. E eu venho percebendo que a paciência ela não só se reflete no externo, no sentido de entender que para cada processo da criação tem um tempo, mas ela se reflete também para o interno, para entender qual é o meu tempo, em que ponto eu estou desse meu tempo de vida. E aí, a gente vai percebendo, pelo menos na minha situação, que não foram poucos os casos em que eu me deparei que eu não tinha recursos. E aí eu precisei ter paciência comigo. Paciência primeiro para saber e admitir que eu não sabia. E depois mais paciência ainda para buscar os recursos que eu não tinha. O grande da vida, e a gente vem aprender aqui, que a gente é dotado de um mecanismo biopsicoespiritual, que à medida que ele vai sendo desenvolvido, a gente pode encontrar solução para todos os problemas da humanidade. Agora, isso requer um tempo. A gente está disposto a enfrentar esse tempo? Por fim, a palavra paciência, ela também quer dizer a ciência da paz. Acho que quando a gente olha para esse mundo de hoje, tudo que a gente não vê é um mundo paciente. Se a gente quer encontrar e formar um mundo melhor para os nossos filhos, a gente tem que começar a criar esse mundo dentro de nós. Um mundo apropriado para a paz. Um mundo onde a paz seja o norte. Essa paz que vai me permitir ser tolerante com os meus erros e com os erros dos demais, e mais que isso, que vai ser construída à medida de que eu vou me superando. Obrigada. É claro que nós fizemos alguns ensaios, mas nós não controlamos tudo que eles iam falar. Eu estou aqui na posição de vocês, estou me emocionando com o que eu estou ouvindo desses jovens aqui. Paulinha lembrou? Eu com a Rafaela, nós estivemos na semana passada na Rádio MEC, durante 1 hora. E alguém falou o seguinte, a Rafaela lembra, eu não sou pai dos meus filhos, eu sou amigo. Aí nós podemos falar, escuta, qual o seu conceito de pai, qual o seu conceito de amigo? O conceito de amigo cabe dentro do conceito do pai, que é muito amplo, mas o conceito de pai não cabe dentro do conceito de amigo. É muito mais amplo. Eu nunca disse que eu era amigo das minhas filhas, porque quando eu digo que sou pai, o conceito de amigo está implícito com toda a espiritualidade. Pai de proteção, de amor e de indução. Estamos induzindo nossos filhos o tempo inteiro pelo caminho do bem. Temos agora ainda, então, quem é o próximo? A jovem, mais uma jovem. Não é mãe ainda. Olá, bom dia. Meu nome é Natália. Eu sou ex-estudante do colégio e também sou estudante de logosofia atualmente. E o que eu gostaria de trazer para vocês hoje é como o conhecimento dos pensamentos tem mudado muito a minha vida. Hoje, como já foi anteriormente falado, os pensamentos são entidades autônomas
que levam a ser atitudes, sejam elas conscientes, mas a maioria inconsciente. Então, isso tem me feito perceber a quantidade de pensamentos que eu tenho, que realmente são próprios, mas a enormidade de pensamentos que eu tenho que são completamente alheios à minha consciência. Então, o que eu observo aqui? No próximo semestre, eu estarei me formando em arquitetura. E o que eu noto dentro de mim é a quantidade de vezes que eu me sinto influenciada pelos pensamentos do ambiente, pela situação do país, o que leva muitas vezes a pensamentos pessimistas, de desespero, a um sofrimento por antecipação. E o que eu percebo é que muitas vezes me levam a pensar que eu não vou ter um emprego, que eu não vou ter um futuro, que eu não vou ter um salário, enfim, uma situação ruim. Então, o que eu tenho aprendido como recurso dentro da logosofia é sempre observar os pensamentos que entram e saem dentro da minha mente. E o que eles geram dentro de mim, se são coisas boas, se são coisas ruins. Então, uma forma que eu tento utilizar é estar atenta e bloquear aqueles que não me levam a lugar nenhum. E, ao invés disso, cultivar aqueles que vão me trazer estímulos, entusiasmos. Então, isso tem me ajudado bastante. Outro aspecto que eu queria trazer para vocês também, que me ajuda também e eu aprendi com a logosofia, é sempre estar atenta a quais são os valores que eu dou aos problemas. Então, o que eu observo dentro da minha vida é a quantidade de vezes que eu já dei a provas e trabalhos uma dimensão, um peso que realmente eles não tinham. E hoje eu posso perceber isso porque eu não lembro mais deles, de nenhum deles. Então, assim, uma forma que eu utilizo, que me ajuda bastante, é sempre refletir qual é o peso dessa diversidade dentro de uma existência inteira. Será que eu não estou dando mais do que ele tem? E isso me faz com que eu consiga não perder energias desnecessariamente e poder organizar a minha vida de uma forma mais leve, mais real, porque as adversidades estão dentro da sua própria medida. E um outro recurso também que eu gostaria de trazer hoje é uma forma que eu utilizo também é planejar o futuro, como hoje já foi dito, para que eu consiga lidar com pessoas e situações que são difíceis para mim. Então, por exemplo, se eu vou encontrar com uma pessoa que eu sei que eu tenho dificuldade, antes de encontrar com essa pessoa, eu planejo os pensamentos que vão me ajudar para que essa situação seja harmônica, seja da forma como eu quero viver. Então, isso me ajuda muito a não deixar também que os pensamentos façam de mim o que queiram, porque eu chego à adversidade, à situação planejada. Isso tem me ajudado muito. Então, com esses pequenos recursos que eu tenho aprendido aqui, eu consigo selecionar e me auxiliar a viver de uma forma muito mais assertiva, muito mais feliz e muito mais consciente, porque eu estou sempre atenta ao que os pensamentos fazem comigo e o que eu quero que eles façam. Obrigada. A Natália lembrou que Rayane, pequenininha, quando vinha aqui para o colégio, uma vez ela estava demorando no banheiro, eu olhei, ela inundou a pia de creme dental. E estava tentando fazer o creme dental retornar para o tubo. Nós, estudantes de logosofia, não perdemos uma oportunidade de fazer uma imagem, né? Falei, filha, deixa assim mesmo, valeu o seu esforço, mas vamos conversando. E fui. Querida, imagina que o tubo é a sua mente. O creme dental são os seus pensamentos, que acabou de dizer. Quando você aperta sem inteligência, o pensamento sai e não consegue mais voltar para a casa mental, porque não lhe pertence mais. Uma criança, passaram algumas semanas, um dia ela chegou triste. Pai, eu apertei demais o tubo. Falei algumas coisas para minhas amigas lá que elas ficaram de mal comigo. Eu falei, isso, claro que depois traçamos uma estratégia para ela se reconciliar, mas olha, uma criança, e nós hoje? Quantas vezes durante essa semana nós apertamos o tubo sem reflexão? Bom, mas agora, então, finalmente, mais um, por favor. Bom dia a todos. Queria começar tirando uma dúvida de vocês. Jarbas não é meu pai. Mas eu ter pairado essa dúvida, pessoal, você fala, né? Não é. Eu gostaria muito que você fosse meu filho.
Eu sou garotão jovem ainda, mas dava para ser seu filho. Eu gostaria de ter um outro pai como você, mas o meu que Deus me deu já foi maravilhoso. Então você vai ter 2 pais, um privilégio. Bom, conseguir que as gerações futuras sejam mais felizes do que a nossa é o prêmio maior que se pode desejar. Esse ensinamento retrata exatamente o que todo mundo que está aqui deseja. Eu acho que todo mundo está aqui querendo que os filhos sejam mais felizes do que nós. Imagino, não? Não é isso que todo mundo quer? Ou não? É? Ah, então tá bom. O que a logosofia tem me proporcionado e tem trazido para a minha vida que tem me ajudado na educação dos meus filhos e a construir um futuro melhor para mim e para eles? Bom, vou me apresentar. Meu nome é Daniel. Eu tenho 46 anos, por isso que o Jarbas não pode ser meu pai. Pode sim. Tenho 3 filhos, tá? A Juliana tem 19 anos, o Patrick tem 16 e o Felipe vai fazer 15 semana que vem. Então, como que eu cheguei aqui à Fundação Logosófica? Através da minha mãe, que está aqui, que começou a estudar logosofia em 1978. Exatamente. Ela não tá, ela já não, mas é porque ela também era novinha, tinha 10 anos quando chegou aqui. Tá certo. Ela veio para cá exatamente pelos motivos que os trouxeram aqui. Em busca de recursos para educar a mim e a minha irmã, que também está aqui, sentada aqui na frente, do lado da minha mãe. Que também são estudantes de logosofia, tá? Deixar claro aqui. E eu fui educado dentro da pedagogia logosófica a minha vida inteira, né? Minha infância, minha adolescência. E o conceito principal que ficou para mim, realmente, foi aquele dos pensamentos. Que os pensamentos são os agentes causais do nosso comportamento. Ou seja, tudo que acontece na nossa vida é consequência da atuação de algum pensamento. Mas as consequências do que acontece com a gente, quem sofre não são os pensamentos, somos nós. Nós é que ficamos com as consequências ou com os benefícios dos pensamentos que agimos. Mas quando eu cheguei na juventude, quando eu fiz aí meus 17 anos para 18, eu decidi que eu não aguentava mais ouvir falar de pensamento. Entendeu? A minha vida inteira eu ouvi falar de pensamento, e eu não queria mais saber de pensamento, e eu falei para minha família, para minha mãe e para meu pai, que agora eu ia correr atrás de ganhar dinheiro, ia formar minha família, ia ser feliz porque a vida é curta, né? E aí me afastei da Fundação Logosófica. Não queria saber de nada de pensamento. Tudo que falasse em pensamento, para mim, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Só que meu pai ficou doente. E durante os 2 anos que ele teve doente, lutando contra um câncer, ele o tempo inteiro ficava atrás de mim e falava: meu filho, a vida não é só isso que você está fazendo. Não é só trabalhar, não é só ganhar dinheiro. Nisso eu já tinha me casado, eu já tinha uma filha, minha filha já tinha nascido. E ele ficava atrás de mim: meu filho, não, a vida não é isso, a vida não é isso. Mas entrava por um ouvido e saía por outro. No dia que meu pai faleceu, aí veio aquela grande indagação. Será que a vida é só isso? E o futuro? O que vai ser do meu futuro? Por que a vida é assim? Surgiram as grandes questões, a mente entra em ebulição. Quem já passou por uma situação dessa de perder um ente querido próximo, sabe o que acontece. E foi aí, na semana seguinte que meu pai faleceu, que eu voltei a estudar logosofia e comecei a ter acesso a esse Trim Tab aí que a Cristina trouxe, e começou a fazer as pequenas mudanças na minha vida que mudaram o caminho dela. Então, o que, por exemplo, que mudou? Vou dar um exemplo para vocês. Normalmente a gente quer, quando alguém nos incomoda, que o outro mude. Né? Eu quero que ele mude, ou ela mude. Não sou eu que tenho que mudar. Aqui eu vim aprender que quem tem que mudar somos nós. Nós é que temos que mudar. Através dessa mudança em mim, eu posso, como consequência, fazer com que o outro mude também. Então, a gente quer uma humanidade melhor. Ok. Como é que a gente vai mudar essa humanidade? Através da mudança da humanidade mais próxima de nós. Quem é essa humanidade? Nós mesmos, né? Somos nós a humanidade mais próxima. Olha só, para meus filhos, você quer que o seu filho aprenda a ser gentil e generoso. O criador da logosofia ensina que nenhum ensinamento não avalizado, tá, com o exemplo de quem está proferindo, funciona na mente da criança. Ele funciona de modo contrário. Ou seja, se eu ensino uma coisa para ele e o meu exemplo é diferente do que eu estou falando, na cabeça da criança funciona exatamente o contrário. Então eu quero que ele seja gentil, quero que seja generoso. Só que dentro da minha casa, ele não vê eu sendo generoso, ele não vê eu sendo gentil,
O que ele vai aprender? Não vai ser isso. Eu esqueci de mencionar o seguinte, eu sou ex-aluno do Colégio Logosófico e sou empresário do varejo e, além disso, eu colaboro aqui no colégio dando uma aula que chama-se Aprendendo a Pensar, em que um dos meus alunos é o Nicolas, que veio aqui agora e trouxe aqui essa imagem. Meus 3 filhos estudaram aqui no colégio, tá? 2 já saíram, o meu último sai agora no final do ano, porque o colégio só vai até o 9º ano. Por isso que eles saem. Por enquanto. E eu entrei aqui no colégio exatamente na turma que eu dou aula hoje, que hoje é o quarto ano, que era a 3ª série antigamente, com 9 anos, exatamente a idade deles. Com as amizades, vamos falar das amizades aqui. O que eu ensino para os meus filhos? A cultivar as amizades, para fazer muitos amigos. E para isso, a logosofia me ensinou a ser conciliador, que você falou que teve esse problema com a sua filha. Exatamente, eu tenho que aprender a conciliar. Então, se eu tenho uma diferença com um amigo algum dia, antes eu vinha na minha mente o seguinte, não vou falar mais com ele. Não vou mais falar com ele. Pô, fez um negócio que eu não gostei. Aqui eu aprendi o seguinte, não, sou eu que tenho que conciliar. Se ele não liga para mim, eu é que vou ligar para o meu amigo. E isso fez com que eu angariasse muitas amizades. Hoje eu sou repleto de amigos e meus filhos seguem o meu caminho, exatamente igual. Um outro exemplo prático da logosofia, que já foi trazido aqui. Aprender a colocar os problemas dentro da vida e não a vida dentro dos problemas. A gente costuma colocar os problemas como sendo insolúveis e a nossa vida fica pequenininha. Aqui a gente aprende que tem que ser exatamente o contrário. A minha vida é que é grande e o meu problema é que é pequeno. Como é que eu faço isso? Uma técnica. Eu tenho um problema hoje. Eu aumento esse problema. Na minha mente, eu multiplico esse problema por 10, por 100. Esse problema fica enorme, insolúvel. Ótimo. Agora eu volto com ele para o tamanho original. Olha como é que ficou fácil de resolver o problema. Simples, né? Então, vou dar um exemplo. Minha filha está fazendo engenharia na PUC hoje. E ela estava, no semestre passado, com muita dificuldade numa matéria. E estava estudando pra caramba, se dedicando, mas estava sofrendo. Aí chegou no dia da prova final, ela foi para a prova, estudou pra caramba, chegou em casa aos prantos, chorando. Falei, o que houve, filha? Juliana, o que aconteceu? Não, minha professora, aquela professora não existe, ela é muito filha da mãe, você não sabe o que ela fez comigo, com todos os alunos, fez uma prova impossível. Eu falei, mas como assim impossível? Não, a prova, ela viu que eu me dediquei, eu vim a todas as aulas, eu não era vagabunda, eu estava aqui no colégio, na faculdade o tempo inteiro, e eu vou ser reprovada, apesar de todo esse esforço que eu fiz. Eu virei para ela e falei assim, minha filha, essa professora não é má, não. Como assim, pai? Você está maluco? Como não é má? Não, essa professora é boa. Essa professora, ela está te ensinando. Como que ela está me ensinando? Eu falei, ela está te ensinando que, apesar de você ter feito um esforço muito grande, às vezes a vida apresenta para a gente dificuldades muito maiores do que as que a gente se preparou. Isso mostra para a gente o seguinte, que a gente tem que se preparar mais. Então, ela está te fazendo um benefício. E isso, antigamente, seria o contrário. Eu ficaria do lado da minha filha, né? Antes... Normalmente, realmente, eu vou conversar com essa professora, vou lá falar com ela. É isso que viria na minha mente. Agora, para fechar, o que a logosofia propõe é como se você fizesse um exame de oculista, só que para dentro de você. Todo mundo aqui já foi no oculista. Você senta no oculista, aí você olha lá, o cara bota lá aquele quadrinho e fala assim, lê ali para mim. Aí você vai lá, A, L, D, O, B, beleza. Aí ele muda a lente. Aí você, I, A, L, O, M... Aí vai mudando a lente, no final, quando você vai ver, você está lendo um número. Né? Você estava falando uma letra e você lê um número. Pois é isso que a logosofia vem propor. Ela vem propor a gente trocar essas lentes do entendimento. E através dessa troca, a gente começa a enxergar o que realmente acontece dentro da gente. E aí a gente tem condição de mudar a realidade da nossa vida. Fazer esse trim tab e mudar o rumo do nosso navio e levar ele para onde a gente realmente quer que ele chegue. E para encerrar, eu deixo uma questão, né? Que humanidade nós esperamos deixar para os nossos filhos? Vai depender dos filhos que nós vamos deixar para essa humanidade.
Daniel me lembra, Daniel, olha só. Atenção, jovens, tem muitos jovens aqui. A plateia é quase predominantemente jovem. Vocês vão dar um espirro de resfriado, vão estar com 40 anos. Vocês vão dar um cochilo e vão acordar da minha idade. Vai passar como uma flecha, um raio. É agora. Daniel começou falando sobre isso. Quanto mais eu priorizei no planejamento da minha vida as questões transcendentes, minha espiritualidade, quem eu sou, o que eu estou fazendo na vida, minha mente, meus pensamentos, cuidar desse lado espiritual, mais eu fui bem-sucedido na minha vida profissional. Não posso negar. Estou muito bem-sucedido na minha vida profissional e eu devo muito a essa visão transcendente, porque é a base. Tudo é uma relação de causa e efeito. E é muito bom ouvir esses jovens com essa comunicação fácil aqui, que ótimo. Eu lembro que eu chegava em casa, uma vez eu cheguei em casa tarde, quase meia-noite, a Raiane acordada, pequenininha, né? Aí a Raiane falou alguma coisa, eu mexendo ainda no papel, ela, pai, você não está prestando atenção no que eu estou falando, não está me dando atenção. É claro que eu dava muita atenção a ela, mas eu não ia perder a oportunidade. Falei, filha, eu que não estou te dando atenção, ou você que não está sabendo atrair a minha atenção? Aí ela falou assim, me espere. No dia seguinte eu cheguei e tal, também tarde, ela subiu no braço do sofá, me puxou pela gravata e falou, atenção, tá me vendo aqui? Eu falei, isso, filha, faça assim com o mundo. O mundo não vai se transformar no grande ouvido ou se transformar num tapete vermelho para te ouvir. Você que com a sua comunicação, como esses jovens estão fazendo maravilhosamente, vai ter que atrair o mundo. Ela nunca esqueceu isso. Até hoje. É estudante de logosofia, está na Austrália, vai voltar, hoje na Nova Zelândia, está lá, tal, mas vai voltar aqui e está treinando muito essa questão de se comunicar. Vocês pensam que vão ficar aí tranquilos só ouvindo? Acharam mesmo que vocês vão ficar aí só ouvindo? Não, ainda temos tempo. Agora eu quero ver quem é valente. Tá, vamos fazer uma pergunta e eu quero vocês aqui na frente falando. Ninguém tem mais medo de falar em público neste auditório do que eu já tive. O microfone já caiu da minha mão. Eu fiquei mudo falando para a primeira fileira. Tinha pavor de público. Depois tomei a decisão que isso ia mudar e, como disse, já fiz mais de 1000 palestras. Então, a inibição é o maior medo da humanidade. Tem mais medo do que cobra, você sabe disso. Se tiver uma cascavel e uma mamba negra e o microfone ali, o pessoal pula em cima da mamba negra. Né? O maior medo da humanidade, o medo de estádios. A pergunta é, passaram uma manhã aqui, já estamos iniciando a tarde, qual o elemento, o aspecto, a palavra, a frase, o componente de um conceito que vocês vão levar para casa? Como é que vocês vão acordar amanhã um pouco diferente, com um microaspecto que seja? Por isso nós vamos dar, farto e generoso, 1 minuto. A síntese é uma evidência de inteligência. 1 minuto para que venha aqui na frente e diga, eu vou levar para a minha vida isso, eu aprendi isso, esse aspecto me chamou a atenção. Antes, vamos fazer o seguinte. 2 minutos para conversar com quem estiver do lado, já tem uma candidata ali, a primeira já. Conversa com quem estiver do lado, 2, 3 minutos, pode transformar isso aí, pode levantar, se abraçar, não tem problema. Ok? 2 minutos, com essa pergunta, por favor. Já pode vir. Depois de tudo que foi falado aqui, qualquer coisa que se fale para encerrar esse evento será demais. Contudo, é bom lembrar que nosso caminho pelo mundo é marcado por muitos pontos decisivos. Às vezes é um livro que tomamos em nossas mãos, uma palestra como esta que assistimos, pode significar um marco na mudança da nossa existência. Já disse que um dia eu estive aí e tomei a decisão mais importante da minha vida. Por isso, nós queremos fazer um convite a todos. E com esse convite, concluindo nossa atividade, eu quero dizer, já viu que todas as atividades terminam de forma apoteótica. E essa não vai ser menos apoteótica em sua finalização. Eu e Muriel queremos aqui, todos nós aqui, queremos estender simbolicamente a faixa da nossa gratidão por vocês estarem conosco. Todos nós que viemos ao mundo recebemos um crédito bancário, uma conta bancária. Hoje já vamos debitar 24 horas. Portanto, vocês dedicaram a manhã da vida de vocês para estar conosco. Isso é digno da nossa mais sincera
profunda e espiritual gratidão. O nosso aplauso de coração, e foi uma honra ter dirigido a palavra, todos nós, a vocês. Muito obrigado. Obrigado.